Estamos falando de família, aliança de amor e vida. Eu sei que você faz parte de uma família. Se você está tendo problemas na família, ou quem sabe você está orando pela sua família, pela sua casa, pelo seu pai, pela sua mãe, ou pelo seu esposo, ou pela sua esposa, esta lição é importante para você. Estou falando aqui com a minha classe que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. E quando nós praticamos a palavra, o primeiro impacto vem na minha vida e na minha família. É por isso que a palavra de Deus tem tantas promessas para a família. E já falamos no bloco anterior a respeito do conceito de família, sobre a origem da família, falamos um pouco sobre a queda, mas agora eu quero conversar com você sobre o tópico 2, sobre a restauração da família. Quando falamos na restauração da família, estamos referindo ao pecado que se espalhou pela humanidade através dos nossos primeiros pais, ao pecarem contra Deus, e que esta maldição do pecado só pode ser retirada através da salvação no Senhor Jesus Cristo. E a gente se lembra de Davi. Davi, o grande salmista, no Salmo 51, quando ele cometeu aquele grande pecado com Betseba, no meio da sua composição, que é o Salmo 51, ele faz uma menção importante. Ele disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Por que Davi, depois de velho, cometeu aquele adultério, mas faz referência ao pecado que ele recebeu no nascimento? Porque, na verdade, todo pecado nasce de um pecado original que nós herdamos dos nossos pais, os nossos pais herdaram dos pais e assim sucessivamente. Isto é, o pecado original. Então, toda criancinha, seja ela preta, morena, branca, amarela, não importa, olho azul, olho negro, olho verde, pode ser o bebê mais fofinho, mais lindinho, nasce e já é um pecador, já nasce um pecador. E eu duvido que uma mãe, quando vê o bebê, pega no braço e diga, eu recebi um pecador, jamais pensa nisso. Mas aquele bebezinho, se não for tratado, se não for ensinado na palavra de Deus, ele vai ser o quê? Um grande pecador. É o que acontece com as famílias hoje. Toda a família hoje, ela está debaixo da natureza pecaminosa, o pai, a mãe e os filhos. E se a palavra de Deus não tratar esta família, se Jesus não salvar esta família, essa família vai continuar vivendo na queda. É o que está aqui no item 1 do tópico 2, a corrupção da família. Isto é, após a primeira queda da primeira família, todas as famílias, sucessivamente, inclusive a minha família, meu pai, a minha mãe, meus irmãos, nós somos 4 irmãos na minha família, todos nós lidamos com a realidade do pecado, como todas as famílias lidam com a realidade do pecado. E só quem pode salvar a família é Jesus. É por isso que aí no item de número 2, nós falamos do compromisso com Deus. Quem poderia mencionar alguma coisa sobre o tópico 2? Eu poderia falar, pastor. Diga aí, Suzana. Deus deseja que toda a família seja salva. Toda a família. Porém, essa decisão, ela cabe individualmente a cada um. Ou seja, um pai não pode crer que os seus filhos sejam salvos ou vice-versa. Porque essa decisão, essa escolha, ela é individual. Como diz a palavra do Senhor, a salvação, ela é individual. É isso mesmo. O marido não pode ser salvo no lugar da esposa e nem a esposa no lugar do marido. É por isso que Jesus usa uma expressão em Lucas 14, 26, quando ele diz, quem não aborrecer pai, mãe, irmão, a sua própria vida por amor a mim, não é digno de ser meu discípulo. Esse aborrecer, é claro, que não é ter ódio. Hoje, na nossa palavra mais comum seria, quem não amar a Deus, em primeiro lugar, além do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, não pode ser meu discípulo, porque a salvação é individual. Ninguém pode dizer, não, eu peco porque meu pai me manda pecar. Eu sou adúltero porque meu pai é adúltero. Você não tem essa justificativa diante de Deus. A vida do teu pai é tua, a sua vida é a sua vida. E é claro que nós somos influenciados, mas nós temos a responsabilidade individual diante de Deus e só Jesus pode nos salvar completamente, a salvação individual. E relacionado a isso, no item 3, falamos sobre a salvação da família. Quando Jesus salva um membro da família, o que acontece? Jesus está levando a salvação para dentro daquela casa.
E é por isso que, novamente, eu quero repetir a promessa que está em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o que eu falei também no bloco anterior sobre Zaqueu, que era um homem corrupto, acusado pela própria sociedade, mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ao contrário da reclamação da multidão, Jesus diz, hoje há salvação nesta casa. Mas Zaqueu tinha mulher, com certeza ele deveria ter filhos, como um bom judeu, uma família bastante grande. E aqui a gente não vê menção da mulher de Zaqueu nem dos filhos. Mas Jesus, ele profetiza a salvação, não só para Zaqueu, ele profetiza a salvação para toda a sua casa. Por quê? Porque quando Davi aceita Jesus, ou quando Mateus aceita Jesus, ou a Suzana, ou eu estou sendo o agente de salvação para a minha casa. E a promessa de Deus é que toda a minha família será salva através da salvação da minha vida. Eu sou um missionário na minha casa. Aí a gente vê a salvação da família de Abraão, da família de Noé. Eu coloquei exemplos aqui, a família de Raabe. Raabe estava condenada debaixo da maldição de Jericó. Se você ler com calma aí na sua casa, veja Josué capítulo 2, verso 18, quando Josué, o comandante de Deus, entrou na terra da promessa para introduzir o povo de Israel, a Bíblia diz que ele deveria condenar Jericó e não deveria salvar ninguém. Mas uma mulher dentro da cidade de Jericó foi salva, o nome dela era Raabe. Ela era uma prostituta, deveria ser condenada junto com a cidade, como foram os outros moradores. Por que ela foi salva? Porque Deus não tem prazer em condenar ninguém. Mesmo no meio da maldição, ela se arrependeu e ela entra na genealogia de Jesus. Pode ver a genealogia de Jesus, aparece Raabe. Quer dizer, uma mulher que deveria ser condenada foi salva. Por quê? Porque Deus tem o privilégio, o prazer de salvar o homem e a família do homem que se arrepende. Vamos levar a salvação para a nossa família? Vamos ser os agentes de Deus para salvar a nossa casa? Amém? Então vamos parar aqui e já voltamos no terceiro bloco, e aí a gente vai entrar num assunto que é sobre os deveres, as responsabilidades e os direitos dos membros da família. Voltamos já no terceiro bloco.